Agora são exatamente 10 horas e 36 minutos. Estamos ao vivo, direto da Flórida. Lula erra a história do Brasil sobre universidades. Mas antes de nós entrarmos nessa matéria, eu convido você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, acionar o sininho, interagir conosco, porque isso é fundamental, motivador e de grande importância para os algoritmos do YouTube. Quando você interage conosco, quando você se torna um membro, lembrando que quando você se torna um membro, você adquire muitos benefícios aqui na Zip News TV. Você terá acesso a documentários, terá acesso também a matérias exclusivas para os nossos membros. Lembrando que você terá acesso a livros muito interessantes. Tudo isso para você que se tornará membro, para você que se torna membro ou tornará membro futuramente, você vai ter esses benefícios. E outras novidades nós estaremos trazendo para você aqui na Zip News. Lembrando, estou aguardando aqui o seu comentário. Mas voltando para a matéria, para o destaque do dia, mais uma vez com Luiz Inácio Lula da Silva cometendo aí as suas gafes? Ou proclamando aí mais uma vez, ou replicando, eu acho que essa é a melhor palavra, replicando mais uma vez as falas mentirosas e irresponsáveis também. O Lula, dessa vez, nada nos surpreende quando parte dele, aonde ele erra sobre a história do Brasil. Mas o que nós poderíamos esperar de uma pessoa que não tem uma qualificação mínima, né, para exercer o cargo do qual ele está aí no poder já por diversos anos? Mas confira esse vídeo e logo em seguida nós retornamos com a notícia. Prestar atenção. A primeira universidade feita nesse país foi em 1920. O Brasil foi descoberto em 1500. A República Dominicana foi descoberta em 1498 pelo Colombo. 32 anos depois do Colombo chegar lá, a República Dominicana já tinha universidade. E aqui demorou 420 anos para fazer a primeira universidade. O Lula aqui, ele pula um pedaço decisivo da história que realmente quem não estudou não sabe. Santo Domingo era colônia da Espanha e ali a faculdade surgiu em 1538 por bula papal. Ou seja, o Papa da época, ele tinha esse poder e mandou criar a faculdade. O reconhecimento do governo espanhol só veio depois, Lula. E aqui no Brasil, você disse 1920. Vamos lá, Rui Barbosa se formou em Direito em 1870 pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Então, Lula, se só teve faculdade no Brasil em 1920, como Rui Barbosa se formou 50 anos antes em São Paulo? Aliás, antes de você me responder, é o seguinte: 112 anos antes de 1920, já existiam as faculdades de Medicina de Salvador e do Rio. Ok? Aliás, outra ideia aqui, 128 anos antes de 1920, já existia a Rio de Janeiro Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Sabe o que é isso? É a faculdade de Engenharia. Tinha também a faculdade de Minas e Geologia, em Ouro Preto, Minas Gerais. Então, presidente, com todo respeito, se o público pagou para assistir aula de história, o ingresso precisa ser devolvido. Mas, se foi só mais um stand-up comedy, de datas erradas e colônia virar culpa da elite, aí beleza, tudo bem, tá valendo. Aliás, só para lembrar, até 1822, antes da independência do Brasil, não existia um brasileiro no mundo. O que existiam eram portugueses da América. Então, essa elite brasileira de 1500 até 1822, o Lula tirou da onde? Vamos prestar atenção.
A primeira universidade feita nesse país foi em 1920. O Brasil foi descoberto em 1500. A República Dominicana foi descoberta em 1498 pelo Colombo. Mais uma vez, nós nos deparamos com as falas mentirosas, equivocadas. Eu acho que eu estaria sendo muito benevolente com Luiz Inácio Lula da Silva, né? É bem a característica dele distorcer as informações, criar números e dados para defender aí a sua falta de intelectualidade e, obviamente, manipular as pessoas. Mas antes de eu fazer qualquer tipo de comentário, você assistiu este vídeo e eu gostaria de ler um pouquinho mais sobre essa informação. E se você quiser ler ela na íntegra, acesse zipnewsonline.com. O vídeo compartilhado pelo comentarista e conservador Márcio Mota, criticando um trecho de um discurso do presidente Lula, se tornou viral nas redes sociais, somando milhares de visualizações. Entre 22 mil views e mais de 2.000 curtidas. E reacendeu um intenso debate sobre a história do ensino superior no Brasil. No trecho criticado, Lula afirmou que o país teve uma primeira universidade somente em 1920, cerca de 420 anos após o descobrimento, que foi em 1500. Como forma de ilustrar a história de desigualdade de acesso à educação para os pobres. Eu quero, antes de ler mais um trecho da notícia, o que muito me admira é essa preocupação dele, né, dessa desigualdade que ele está aqui citando, esses dados são completamente errados e mentirosos, que isso é uma característica do Luiz Inácio Lula da Silva, é que ele é tão preocupado com questões aqui de universidade, enfim, que em mais ou menos ali na década de finalzinho de 80 para 90, tem vídeos em debates onde está ele, o doutor Enéas, excelentíssimo, inteligente, que foi candidato por diversas vezes à presidência do Brasil e era considerado um louco só pelo seu nível de intelectualidade altíssimo. E ele fala ali, se eu não me engano, em um dos programas ou de debate político ou no Roda Viva, ele disse que ele não tinha hábito, não gostava de ler. Não era característica dele ler. Então aqui nós nos deparamos que, de fato, o Lula falou algo verídico. Não gosto de ler. Existem N vídeos aí que rodam nas redes sociais, onde ele mesmo diz que nunca gostou de ler, não faz parte dali do seu cotidiano, e logo nós nos deparamos aqui com essas falas mentirosas e equivocadíssimas. Mas vamos aí, o vídeo viral circula justamente para apontar que instituições de ensino superior existiam muito antes de 1920 no Brasil, incluindo a Faculdade de Direito de São Paulo, que é de 1827, e escolas médicas fundadas ainda no período colonial, como a Faculdade de Medicina da Bahia, de 1808. Olha a falta de responsabilidade do Luiz Inácio Lula da Silva quando diz que a primeira universidade no Brasil foi em 1920, né? Mas o que dirá de uma pessoa que era tão, vamos dizer assim, admiradora aí de certos, né? De certos educadores, que é aplaudido, infelizmente, por muitos professores universitários, que é o Paulo Freire, né? Mas vamos continuar para você entender que a situação ainda é mais precária do comentário mentiroso e equivocado. E aí, na sequência, mais informação para você. Com a Faculdade de Medicina, que já em 1808 já existia, que depois integrariam universidades mais tarde. Esses pontos históricos respaldam a crítica de Mota, que é o comentarista que você acabou de assistir aqui o vídeo. Na afirmação dele, Lula ignora marcos importantíssimos da educação superior brasileira, estabelecidos após a chegada da corte portuguesa em 1808.
Especialistas e historiadores registram que, embora a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada em 1920 e frequentemente citada como a primeira universidade integrada do país, seja um marco institucional da unificação de cursos superiores. Várias instituições com status de ensino superior atuavam no Brasil no início do século XIX. Então, mais uma vez, Lula ele é desmascarado, né? As pessoas mostram aí a total falta de informação dele, aonde ele apagou dados históricos, mas nada nos surpreende vindo de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, você vê que esse comentarista aqui foi muito certeiro ao expor a realidade dos fatos. O que me admira muito é que o Luiz Inácio Lula da Silva, ele, antes de falar qualquer coisa, ele, é o que nos parece, né? Ele não tem um mínimo de preocupação ou responsabilidade de checar os dados. Mas o que esperar de um petista, né? Tem o hábito realmente de mentir, inflar, criar dados que são falsos. E, além de tudo, mais uma vez ressaltando, como ele mesmo diz, nunca gostou de estudar, né? Eu vi um vídeo há algumas semanas atrás, aonde colocava ali mais ou menos, se não me falha a memória, tinha aí uns 7 presidentes de vários países ali da América Latina e maioria, incluindo também o da França. Colocaram alguns países aí, incluindo o presidente da França, e falando sobre qual era o perfil educacional desses presidentes, dessas autoridades que representam os seus respectivos países. E nada mais, nada menos, Luiz Inácio Lula da Silva era o único que não tinha um curso superior. E o problema dele não é ter curso superior, é ele não ter o mínimo de prazer de desenvolver ali a sua intelectualidade e usar isso de forma benéfica, não. Mas como ele é malandro, tem aí a arte da mentira, né? Porque o pai da mentira, eu acho que senta e assiste o Luiz Inácio Lula da Silva e fala, esse me surpreende. Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem enxergar a realidade dos fatos. E aí, bate palma para esse desgoverno atual e o nível de incompetência do presidente atual do Brasil é escandaloso. Agora são exatamente 10 horas e 50 minutos, estamos ao vivo, direto da Flórida. Muito obrigado por você estar aqui interagindo conosco.